Então, pessoal, jogo rápido hoje é com o conselheiro do Internacional, dirigente colorado durante muito tempo, Roberto Sigman, homem, né, acostumado a lidar com as lides judiciárias. Tudo bem, doutor Roberto? Tudo bem, Nando. Prazer em falar contigo, com a tua audiência, né? É muito pena não poder escutar como eu fazia sempre as tuas músicas. A tua seleção musical é algo inesquecível quando estava no trânsito, Que bom. né? Na hora do rush. Era uma maravilha. Frank Sinatra e outras pocitas más. Porto Bácara, aquelas coisas É, assim. é uma maravilha. Doutor Roberto Sigman, por que o seu voto vai para Alessandro Barcelos nessa eleição? Nando, eu vou te confessar que eu refleti muito, porque na eleição passada, né, eu apoiava o Aquino, que foi 25 anos meu companheiro de conselho, teve junto comigo e com o falecido Papaléu naquela luta contra o que a CBF fez com o Internacional, né, naquele que eu considero verdadeiro roubo do nosso título legítimo, né, no Brasileirão. 2005. Então, eu conheço muito Aquino, optei pelo Aquino, eu não conheci o Alessandro, né? Porque nós não fomos contemporâneos de conselho, ele era recente no conselho, não conheci ele na administração do clube, fui contra, né? Me posicionei contrário, né? Tinha dúvida com relação à capacidade, à possibilidade dele ser presidente do Inter, né? Diante da grandeza do Internacional. Mas, assim, eu aprendi a conhecê-lo. E tem duas coisas que, para mim, foram determinantes. Primeiro, né, eu acho que o Internacional deve ganhar tudo, mas para ganhar tudo, tem que montar time e ser competitivo. Ele conseguiu fazer isso. Olha, há muitos anos, estou pegando aí gestão Vitório Pífero, gestão Medeiros, né? Há muito tempo o Internacional não conseguia fazer isso, e ele conseguiu fazer com rapidez e de uma forma cirúrgica, sem sair espalhando dinheiro, porque quando tu contrata 100, tu vai acertar um ou dois, mas as contratações foram modestas, assim, no sentido da quantidade, foram controladas, né? E acertou. O Internacional se tornou um time competitivo. Bom, circunstância, nós podíamos ter passado na semifinal ou ter caído na semifinal. Nós caímos, mas o time está feito. O Kudê, o qual eu não apreciei muito a passada dele, a primeira passagem dele pelo Internacional, agora casou com uma luva com o Internacional, ele está muito bem no Internacional, está bem com os jogadores. Então, qual é o meu receio? E essa foi a minha opção, né? No futebol. Ora, começar do zero, sempre, é um desastre, porque tu desmancha o vestiário, tu troca jogador, quem apita não é mais o mesmo, apita que digo, quem manda não é mais o mesmo, né? Opa! Deu uma Isso aí são essas operadoras de telefone celular que ficam mandando recado. É um horror isso, né? Isso é uma invasão de privacidade. E aí, o que eu optei? Né? Em dar continuidade. Eu aprendi isso, por mais paradoxal que possa parecer, eu aprendi isso com o Fernando Carvalho. Né? Eu me lembro muito bem que depois daquele jogo com o Mazembe em Abu Dhabi, eu ia ser o vice-presidente de futebol, como de fato fui, para preservar o meu amigo Celso Roth, que eu gosto muito, admiro muito, um homem trabalhador e honesto, tá? Eu fui para uma reunião da diretoria de futebol, e tinha falado com todos antes, porque eu achava que tinha que trocar o treinador. Por quê? Porque o rojão era muito grande, o empate já era resultado ruim, né? E naquela época, quando nós retornamos, 80 sócios por dia pediam desfiliação do Internacional, né? E ali, nessa reunião, o Fernando Carvalho foi o primeiro a falar, tá? E defendeu a permanência do Celso Roth com esse argumento: trocar nunca é bom, né? Então eu aprendi com ele, de fato, trocar nunca é bom. Essa oportunidade não deu certo, nós acabamos depois trocando pelo Falcão, mas ele sempre disse isso, né? Ele é tido como um sábio do futebol, ele sempre, então, trocar agora, eu acho extremamente ruim para o Internacional. Essa é a minha primeira razão. Minha segunda razão, tá? O Internacional tem uma dívida histórica de financiamento bancário. Essa dívida perfaz
uma quantia assim, astronômica. Sabe quanto nós pagamos por ano de serviço da dívida, como costumam chamar, de juros bancários? 80 milhões por ano. 80 milhões por ano jogado pela janela, porque pagar juros... Não batia um centavo da dívida, é só juros. Só juros, é jogar pela janela o dinheiro, é tirar dinheiro do futebol, é tirar dinheiro de investimento, tá? Tirar dinheiro de investimento. O Alessandro, né, eu tive conversando com ele está recebendo agora a primeira parcela da Liga, tá? São 100 milhões. E vai receber mais outra parcela, aproximadamente 100 milhões também. O que ele vai fazer com esse dinheiro? Sair contratando a la louca, sair prometendo contratação agora no período de eleição, que nem prefeito, né, em época de eleição, que diz que vai asfaltar a rua, que vai fazer, que vai dar casa popular para todo mundo. Não. Ele vai pagar e está pagando, equacionando a totalidade das dívidas do Internacional. Isto vai render para o Internacional 80 milhões por ano, que era dinheiro jogado fora. Então, seja num aspecto, seja no outro, eu acho que ele foi muito bem, né? E acho também, entendo, né? Havia uma desconfiança com o Barcelos. Não, o Barcelos foi do PT, o Barcelos foi candidato a deputado estadual. Eu sempre fui contra, né? Independente de que partido fosse, levar a política partidária para o Internacional, né? Seja que partido fosse. E a história mostra, nós já tivemos lá o Olívio Dutra, nós já tivemos lá o comandante do Terceiro Exército, aqui, né, na época da ditadura ainda, e assim por diante, né? E todos, em nome do Internacional, se contiveram no sentido de não expressar as suas preferências ideológicas, porque há um valor maior que é o esporte, que agrega a todos, independente de posição política, né? E eu tinha uma certa desconfiança com o Alessandro, porque a vida dele sempre foi uma vida política. Essa desconfiança se desfez, porque ele se desfiliou do partido dele, não participou ativamente de nenhuma atividade política e soube muito bem se manter equidistante da posição dele. Eu tenho as minhas preferências políticas, quem me conhece sabe quais são, né? E eu não escondo isso desde o movimento estudantil, antes até do movimento secundarista, né? Todo mundo sabe, né? Mas eu nunca levei isso para o Internacional. Quero que respeite as minhas posições, com o meu respeito dos outros, né? Mas há um valor maior que é o Internacional, né? E nós vamos... eu me lembro até, uma pessoa que eu respeitava muito, o Pinheiro Machado. Sim. Como se diz, o velho Pinheiro Machado, né? Ele era comunista, né? Foi deputado estadual pelo Partido Comunista. Ele foi presidente do Cruzeiro em Porto Alegre, do saudoso Cruzeiro daquela época, ali no morro ali do cemitério, né, do estádio ali. Ele foi e era respeitado por todos, porque era um homem íntegro, era um homem de posição, sabia representar muito bem o clube, foi respeitado por todos, da direita, da esquerda, de todo lugar. Então, o Alessandro me surpreendeu muito positivamente com relação a isso, né? Eu até tinha, assim, algum receio que ele não tivesse a dimensão, né, do que é presidir o Internacional, mas ele demonstrou na prática que tem. Então, eu sempre digo, e disse isso para ele pessoalmente, né? Eu disse, olha, eu vim aqui, né, te externar o meu apoio por uma razão, eu não te conhecia, votei contra ti, opinei, né, contra ti, porque eu tinha muitas dúvidas, não te conhecia, mas também porque eu conheço muito bem o outro lado, convivi mais de 30 anos com o outro lado. Isso, né, que eu queria saber, quando é que o senhor rompe? O senhor era um cara do Fernando Carvalho, chegou a trabalhar com o Melo, por exemplo? O Melo foi meu diretor de futebol das categorias de base, tá? O Melo foi meu diretor de futebol. E aí, quando é que um dia se desencanta com esse grupo e não quer mais? Um episódio aquele do Inter B. O meu rompimento se dá com o Inter B, porque o Inter B era e é uma caixa preta, tá? Quando eu decidi terminar com o Inter B, e foi uma decisão minha, né, nem o Giovanni apoiava, a folha de pagamento do Internacional, do Inter B, já era 1/3 da folha dos profissionais, tá? Então essa foi minha decisão, mas era assim,
assim, a menina de ouro, a joia da coroa do Fernando Carvalho, tá? Então, Mas o tinha o Inter não ITB. era jogadores da base, né? Não, esse que é o problema. Esse que é o problema, porque acabou com a aspiração. Por que se justifica ter uma base? Porque os atletas da base, eles têm que aspirar chegar nos profissionais. Porque não é o salário, isso é uma carreira, é que nem tu estar trabalhando, né? Eu fui juiz muito tempo, quer dizer, qual era a minha intenção? Trabalhar bem para poder ser promovido, para poder, essa é em qualquer carreira, é assim, Claro. qualquer carreira. E isso acabou, porque aí, assim, misteriosamente era contratado um jogador uruguaio, um jogador não sei de onde, e ia para o Inter B. Olha, 90% desses jogadores, tá, não deram em nada, tá? E o que foi a minha decepção? Na final do Campeonato Gaúcho daquele ano, que nós ganhamos, tá? O Falcão era o treinador, tá? Primeiro era o Celso Roth, depois o Falcão. No final de um turno do campeonato. Falcão no Inter e Renato no Grêmio, é esse, né? Grêmio, tá? E o Renato dizendo que o time dele ia ser campeão gaúcho, porque ele preparou o time dele, porque desde o começo do campeonato ele dizia isso, é certo que o Grêmio vai ser campeão gaúcho, né? Como ele sempre foi muito bocudo, né? Eu levei isso muito a sério, né? Transmiti isso para os nossos jogadores. Nós passamos por um episódio, por isso que eu sei o que é ser desclassificado na Libertadores. Nós viemos jogando bem naquela Libertadores e fomos desclassificados pelo campeão da Libertadores, né, que foi o Peñarol, né? Falcão era o treinador, foi assim, em 2 minutos nós levamos 2 gols, né? 2 gols. É impressionante aquilo, porque nós estava tudo encaminhado. E eu sei, por isso que eu digo que eu compreendo o que aconteceu no Internacional, porque eu vivi isso. Eu sei o que é o desânimo dos jogadores, tipo da Alessandro, Guinazu, né, todos esses jogadores, o que representa essa reversão de expectativa. Olha, para resgatar o ânimo é muito difícil, tá? Nós conseguimos, porque logo em seguida nós tínhamos o Grenal decisivo do Campeonato Gaúcho, que foi disputado no Olímpico, e foi o último título disputado no Olímpico, o Internacional se sagrou campeão, né? Então, por que eu te digo isso? Aí, no final de um turno, né, acho que foi no final do primeiro turno, teve um jogo no Beira-Rio que era Inter e Cruzeirinho, tá? Que terminou, o Internacional não jogou nada, o tal de Inter B, tá? E o segundo, e aí terminou em pênaltis. Para te ter uma ideia, tinha jogador que não queria bater os pênaltis, tá? O último a bater o pênalti foi o Agenor, que era goleiro, tá? O Agenor deu um passo para trás e chutou para o goleiro pegou, né? Aí eu entrei dentro do vestiário, né? Eu me lembro que o Giovani estava do meu lado, e eu sempre disse, eu e o Giovani, nós temos uma diferença que começou na maternidade. Ele é um cara muito tranquilo, não quer brigar com ninguém, ele não expressa com força suas opiniões, ele sempre quer ajeitar. Eu entrei no vestiário, ele estava numa rodinha rezando. Eu dei-lhe um chute num tablete daqueles que os jogadores usam para fazer preparação física, que é para subir e para baixar, o troço saiu voando, né? Passei pelo meio da rodinha, e não vou dizer, porque isso é um programa, o que eu disse, né? E saí dali, liguei para o Celso Roth, entrei na minha sala, liguei para o Celso Roth e disse, Celso, terminou. O treinador, a responsabilidade pelo Campeonato Gaúcho não é mais do Inter B e nem do treinador do Inter B, é tua, né? Então não tem essa de nós estamos jogando a Libertadores, vamos para cá, para lá, não sei o quê, tu vai assumir. E ele assumiu, né? Assumiu, depois veio o Falcão, né? Mas, e veio o Falcão por causa disso. Eu gosto do Celso, eu considero meu amigo, sempre respeitei muito ele. Mas era impossível, eu acho que foi uma maldade que fizeram, de manter o contrato com o Celso, tá? Depois do Mazembe. Depois do Mazembe, entende? Porque assim, a quem atribuíram a culpa pelo Mazembe? Primeiro não atribuíram quem devia atribuir, né? Porque aquela papagaiada que fizeram no Beira-Rio, do General Bolívar, da festa, não sei, que era como nós tivéssemos ganho o bicampeonato mundial, né? Não se faz isso desmobiliza. A segunda papagaiada foi aquele voo fretado, com toda a torcida do Internacional, com a turma do gargarejo, com todo aquele troço, junto com os jogadores. Não, aquilo ali se sai discreto, pega 2 voos da Emirates,
chega discretamente lá em Abu Dhabi, né? E não entra naquele clima. O terceiro foi a festa que estava lá. A RBS tinha um estúdio lá dentro do hotel que o Internacional estava. Publicava Zé Hora de lá, com notícia, entrevistando diretamente. Isso não é clima de um campeonato sério, né? Tanto que a Inter, que foi campeã, chegou 2 dias antes com um voo fretado da Itália a Barbata, né? Claro. Chegou 2 dias antes com o voo fretado, chegou lá, jogou, ganhou e acabou. Pegou o voo no mesmo dia e foi embora, na mesma noite. Entende? Isso é focar no título. Nós fizemos uma papagaiada, né? Então, não era claro que a culpa não era do Celso Roth, né? O clima que foi criado por aquela direção é que foi muito ruim, né? O Vitório ainda era presidente, se discutia na época se o Beira-Rio ia ser demolido ou não. Pior do que isso, ia ser demolido quem iria construir, né? Se era com recursos próprios, que inexistiam, que não existiam, ou se era, né, através de um contrato como foi com o Andrade Gutierrez, que foi o melhor contrato feito no Brasil, né, com uma construtora. E graças à assessoria que nós tivemos na época, que foi o primeiro clube a ter um CEO, que foi o Aô de Cunha, que entendia muito de economia, que entendeu muito, dialogou muito conosco, né, e assim por diante, né. E eu me lembro, Nando, vou aproveitar um pouco para me estender, eu sei que tu ouviu, mas depois tu corta e pega as partes que tu quiser, né? Mas eu me lembro, né, que o Aode, quando foi contratado pelo Internacional, nós tínhamos um amigo em comum, e ele dizia, olha, meu único receio é brigar com o Sigma, né, no Internacional. Quando ele saiu de lá, ele disse para esse meu amigo, né, a pessoa que mais me surpreendeu foi o Sigma. Por quê? Porque eu era vice-presidente de futebol, né, e ele me, uma vez conversando com ele disse assim, Sigma, tu te importa se a gente fizer orçamento para o futebol do Internacional? Eu digo, de jeito nenhum. Eu acho que tudo que é público ou tem finalidade pública, pertence a mais gente do que um dono, tem que ter orçamento, entende? Agora, qual é o meu pensamento? É um orçamento flexível. E na época o Internacional não tinha caído para a segunda divisão nunca, e eu disse assim, por exemplo, se o Internacional não tiver na iminência de cair para a segunda divisão, podemos vender até o Beira-Rio para não cair, entende? Mas por quê? Porque é um clube de futebol que lida com paixão, né? E ele ficou espantadíssimo com aquilo. Mas infelizmente isso não foi feito, porque eu falei com ele numa quinta-feira, num sábado eu recebi um telefonema do Fernando Carvalho, que estava em Atlântida, e me ligou para dizer assim, olha aqui, Sigma, não, essa história de orçamento do futebol não vai ter, né? Bom. Então não teve. Não teve, o Giovanni Luiz não levou. E depois disso, o Aô de Cunha não conseguia nem comprar uma passagem, nem determinar a emissão de uma passagem aérea para ir para uma reunião da CBF no Rio de Janeiro. Então, essa é a história do Internacional. Como é que eu vou votar nessa gente? Entende? Como eu fui amigo muito grande, muito tempo do Fernando Carvalho, acho que ele contribuiu muito para o Internacional. Muito para o Internacional. Né, porque ele era um colorado, e é um colorado, assim, apaixonado. Eu conhecia ele há muito tempo, ele era de não perder jogo no Internacional, nem que fosse em caixa-prego, né? Mas assim, ó, depois, como tudo, e o Vitória também era um cara muito dedicado, devemos muito ao Vitória, mas depois que a poeira se instala, ela entra em qualquer frestinha, e as pessoas começam isso é em política partidária, isso é no governo dos municípios, dos estados, no governo federal, né, nos clubes de futebol, nas empresas, ela começa a aprender como é que é o jeitinho das coisas funcionarem, né? Então, assim, ó, o Fernando hoje, ele é um empreendedor do futebol. O Sonda é um investidor de futebol. Ah, mas é um homem muito rico, mas eu não conheço, e eu tive lá muito tempo, 12 anos no Internacional, eu não sei de um momento que ele meteu a mão no bolso e tirou dinheiro para dar para o Internacional, porque empresário não faz isso, empreendedor não faz isso, ele é um homem de negócios. Então, todo final de semestre, de final de ano, tinha o acerto da diferença do dólar, do contrato do Alessandro, tinha não sei o quê, sempre era do dinheiro que emprestou, é um negócio. Entende? Então, assim, eu desconfio muito e acho que tem autoridade de fazer isso. Quando eu fui candidato a presidente do Internacional, eu desafiei a realidade
e apresentei, tu vai te lembrar, as minhas certidões negativas da Justiça Sim. Federal, da Justiça Estadual, da Justiça do Trabalho, da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, de tudo, né? E pedi que os outros candidatos fizessem isso. Por quê? Porque eu sabia que o Vitório Pífero, na época, apoiado pelo Fernando Carvalho, né, não tinha, a situação dele era caótica nessa área, né? É uma pena, uma realidade, não estou dizendo que ele é desonesto, não, mas administrar um orçamento naquela época de 150 milhões com o presidente do clube e ter uma situação caótica, não é porque ele fosse fazer alguma coisa, né? Mas é o seguinte, se sumir uma nota de R$2 do caixa, já vão dizer que ele fez isso, por isso ou aquilo, entende? Então, assim, a mulher de César, não basta ser mulher de César, né? Ela tem que provar que ela é honesta. Então, e naquela época, por isso que eu digo que eu tenho autoridade, eu apresentei aquela ideia da ficha limpa, certidão negativa. Qual foi a declaração do Fernando Carvalho na época, que apoiava o Vitório Pífero? Não, o Sigma a gente conhece, ele quer tumultuar as eleições, né? Não está previsto, está sim, o Internacional diz que se rege pelo princípio, que é o mesmo princípio do poder público, transparência, publicidade, né? Tudo isso, impessoalidade, né? E não foi isso, fui o único a apresentar as minhas certidões negativas. Deu no que deu, né? Alguém tem dúvida do que deu? Então, assim, eu tenho muita autoridade, quer queiram ou quer não ter, porque eu tenho mais de 12 anos em diretorias de vice-presidente do Internacional e não tenho o rabo preso. Porque se eu tivesse o rabo preso falando o que eu faço, e eu sempre brinco isso, já tinha explodido o meu rabo, que eu digo não no sentido que as pessoas podem imaginar, mas meu rabo como cola, né, de gato, de boi, não sei o quê, com bomba atômica. Não tenho. Já me ofereceram cartão corporativo no Internacional, eu não aceitei. A única coisa que eu ganhei foi de um rapaz que nos prestava serviço, que uma vez entrou no vestiário e me deu uma camisa Lacoste vermelha, tá? Porque nem camiseta do Internacional eu usava, tá? Porque eu acho que o dirigente internacional não é jogador, eu respeito a camiseta porque ela é a vestimenta dos jogadores, e jogador não se confunde com dirigente, né? E ele me deu essa camisa, só que ela era, apesar de eu ser cheinho, né, ela era 2 números maiores, então imediatamente eu agradeci, ele saiu, eu dei não sei se foi pro Bola, ou para um daqueles, pro massagista, um daqueles que nos atendia ali no vestiário, então foi um presente que eu ganhei, entende? E não tem vergonha, quer dizer, não tem por que não dizer, né, qual é o destino que dei pro massagista do Internacional. Tá certo. Doutor Sigman, muito obrigado. Acho que ficou bem claro aí a sua posição. Só vai lá é sábado agora, vai lá presencial, vai fazer pela internet? O Nando, quando eu passei na faculdade de Direito, escolhi a carreira jurídica, a minha mãe me disse assim, minha mãe trabalhava nessa área também, ela era uma bibliotecária de uma assembleia, de uma biblioteca jurídica, que era do Conselho de Serviço Público. Ela disse, meu filho, o maior exemplo que eu vi na área jurídica era o fulano de tal, me deu o nome de um sujeito que foi até ministro do Supremo Tribunal Federal, disse assim, porque ele entra de cabeça em pé em todos os tribunais que ele vai. Então, assim, eu fui dirigente associativo do Judiciário, eu fui dirigente do Tribunal Regional do Trabalho, assessorando a presidência, tá? E eu entro de cabeça em pé em todos os lugares que passei. Me orgulho disso. E no Internacional eu entro com a cabeça muito em pé e meu coração batendo, porque ele é vermelho. Legal. Muito obrigado. O papo foi com Roberto Sigman, conselheiro do Internacional, deixando claro em quem ele vota na eleição do próximo sábado.